Nos próximos minutos eu vou provar que é possível criar o que a Topics Chat tem até aqui em menos de 8 horas. Mas antes disso eu quero dizer que esta ideia surgiu porque num dos meus vídeos eu comentei o seguinte: a página de login e registro da forma que está feita era um bom exercício de domingo à tarde com uma boa chávena de café. E houve alguém aqui em baixo que respondeu: será, Filipe Covas? Como a querer dizer, será que é mesmo assim como tu estás a dizer? E eu não sei ao certo o que é que esta pessoa queria dizer com o será, mas uma coisa é certa, eu neste vídeo vou provar que é possível desenvolver algo do género em poucas horas, tendo obviamente os conhecimentos certos. E aqui eu quero fazer um pequeno disclaimer. É importante referir que nós vamos estar aqui a desenvolver este clone da Topics Chat. E para quem não sabe, um clone é basicamente uma recriação de um determinado projeto, plataforma, app, web app, que tem único e exclusivamente o objetivo de entretenimento e também de educação. Mas antes de avançarmos para o desenvolvimento propriamente dito, eu queria dar uma overview geral a uma solução de arquitetura muito high level, ou seja, não vou estar aqui muito ao pormenor em relação à stack tecnológica no que diz respeito às funcionalidades, até porque não sabemos que funcionalidades é que constam no back-end. Ainda assim, considero que seja uma solução interessante utilizando única e exclusivamente tecnologias JavaScript. Portanto, falamos de arquitetura. Imaginemos que estes são utilizadores que acedem aos nossos dois pontos de acesso do lado do cliente, que neste caso são os nossos frontends. E aqui eu vou sugerir como primeiro frontend uma web app feita em Next.js. E esta naturalmente é a que vamos estar a desenvolver neste vídeo, que é a recriação do que o Tiago nos entregou na primeira release. Com a diferença que, claro está, que vou estar a trabalhar com Next.js ao invés de React.js puro e duro. Vamos com isso ter múltiplas vantagens, não só tecnológicas, mas também no que diz respeito à velocidade de implementação. Depois disso vamos ter o outro front-end, que vai ser a nossa mobile app, ou seja, a app nativa, que pode muito bem ser desenvolvida em React Native e depois exportada, por exemplo, para os mais variados sistemas operativos, Android, iOS. De seguida, teríamos o nosso back-end. Obviamente não vamos desenvolver o back-end neste vídeo. Este vídeo é só front-end. Será um servidor REST API em Node.js, neste caso com Express.js como framework, para fazermos toda a parte da API. E é lógico que eu aqui não me vou largar com camadas de segurança, infra. Lembrem-se que isto é só um diagrama de arquitetura simples, muito high level, portanto não tentem ser mauzinhos aí nos comentários. Eu já sei como é que as coisas são. Pois, mas aquilo... Às vezes tipo, parece que não percebem as coisas. Isto tem que ser didático. Não posso estar aqui com muita complexidade, senão tipo, ninguém vê isto mesmo. Ainda em relação ao back-end, este vai receber client HTTP requests e depois vai responder ao front-end. E na nossa mobile app a mesma coisa, vamos ter uma relação, portanto uma comunicação bidirecional neste caso. De seguida vamos ter uma camada com Prisma ORM, que eu até já tinha falado num dos meus vídeos anteriores, mas quem diz Prisma ORM também pode dizer Mongoose ou até Type ORM. Vai tudo depender do tipo de provider, ou seja, do tipo de base de dados que nós vamos agregar, sendo que neste caso seria para usar PostgreSQL, como vocês estão a ver aí no diagrama. A minha escolha recaiu para o Prisma, mas pode ser naturalmente outro tipo de ajuda ORM para vocês trabalharem com bancos de dados, para fazerem todas as queries, para fazerem todas as populações de dados, migrações. E por fim temos a parte das integrações que vão comunicar com o nosso back-end. Temos, por exemplo, o Stripe, que eu sei que eles até utilizam para gerir tudo o que é pagamentos e que neste caso também, pelos vistos, andaram a inventar porque não seguiram a documentação. Malta, muito importante, não inventem. Confirmação de pagamentos com Stripe é sempre com webhooks, quer para pagamentos síncronos, quer para pagamentos assíncronos. Ou seja, para quem não sabe, síncronos com cartão, por exemplo, assíncronos com referência multibanco ou outro tipo de pagamento que necessite de uma confirmação posterior. Mas sempre, atenção a isto, sempre com webhooks quando se trata de Stripe e até mesmo com outras integrações de pagamento. Aqui, cá está, convém sempre ler a documentação, não fugir a isso e não inventar, não se começar a inventar aí com tokens para validar pagamentos, que pelos vistos foi o que aconteceu e estava naturalmente, malta, a conseguir pagar indevidamente a reserva do username e eu comuniquei isto ao Tiago e é por isso que nós vemos neste momento a página, calculo eu, em manutenção sem dar para aceder.
Portanto, isto é uma informação que eu aqui estou a acrescentar a este vídeo, mas houve essa questão e eu até alertei o Tiago e o Tiago agradeceu e eles depois, portanto, naturalmente que fizeram tudo para que o problema se resolvesse, acredito eu. Puseram em pausa, em manutenção, portanto não dá para aceder neste momento, e isso também está a ser e vai ser um problema para este vídeo no que toca ao desenvolvimento aqui do nosso clone, e vocês já vão perceber isto mais para a frente. Como vos disse, vamos desenvolver a nossa web app em Next.js e, como tal, nada melhor do que usarmos o comando npx da própria documentação. Abrimos o nosso VS Code com o terminal aberto e colamos o nosso comando. Ele vai pedir algumas configs iniciais e depois basta aguardar a instalação. De seguida vamos novamente à documentação, mas desta vez da Base UI Library que vamos usar, que neste caso será a ShadCN UI. Copiamos o comando npx, vamos ao nosso terminal, colamos o comando e fazemos o processo de instalação. Com esta Base UI Library garantimos que temos todos os componentes genéricos respeitando as normas de acessibilidade e compatibilidade com todos os browsers. Decidi então importar já numa fase inicial o tipo de letra, neste caso é o mesmo font family que a Topics Chat utiliza no seu projeto, que neste caso é uma Google Font. Removi todo o HTML desnecessário, que neste caso é referente ao starter do Next.js que consta na homepage, e coloquei um Hello World só para testar se estava tudo ok. De seguida dei início ao processo de instalação do primeiro componente do ShadCN e como temos muitos forms neste fluxo decidi então começar pelo componente form. Este componente é um misto de libraries, utiliza React Hook Forms e Zod para a validação JavaScript. Esta solução é uma implementação super rápida, pelo menos no meu entender, quando conjugada com outros componentes, Form Components, Inputs, Checkbox, etc. Garantindo assim que tens Semantic HTML, acessibilidade, validação HTML para vos dar aquele feedback de acordo com o browser e ainda uma validação JavaScript para coisas mais complexas. Óbvio que estas são duas das 4 validações mínimas que eu vos tinha falado nos vídeos anteriores, faltando então as do back-end que são essenciais para não haver manipulação de dados. Não sei se se lembram, no início do vídeo tinha-vos dito que tinham colocado o site em manutenção, certo? Nesta fase eu não tinha sequer como aceder ao site. E como vocês sabem, sem aceder ao site, como é que eu poderia ver os elementos, nem que seja para ter uma percepção visual para dar início ao meu desenvolvimento? Foi neste preciso momento que eu decidi ir aos vídeos da Topics e desta forma consegui tirar um print screen a cada página. Depois peguei todos os prints e coloquei num mini projeto no Figma. Sim, eu sei, é daqueles exercícios que eu gosto de passar à malta mais júnior na programação, desenvolver front-end a partir de uma imagem estática, ao invés de extrair informações de qualquer outro software de edição de imagem. Mas atenção, este foi só o primeiro problema que tivemos neste dia intenso rumo ao clone de 1 milhão de euros. O próximo passo, depois de já ter as imagens da UI, foi fazer o levantamento das poucas meta tags do site da Topics. Fiz também o levantamento do favicon da Topics, guardei na pasta app do nosso Next.js e substituí o favicon já existente. E como podem ver, habemos favicon. Dei início também à substituição das variáveis para, ao invés de Light Theme, termos como default o Dark Theme. E desta forma já vamos ter a inversão das cores, passando a ter o background a preto e a cor do texto a branco. Criei ainda um component que vai extrair todos os UI components do ShadCN provenientes da tipografia, ou seja, todos os headings e o próprio parágrafo. Chegou a hora então de tratar da configuração dos CSS Modules. Neste caso eu gosto de trabalhar com CSS Modules, mas com SAS ao invés de CSS normal. Importei o ficheiro SCSS no meu TSX e tive logo uma sequência de erros. Foi aí que instalei o SAS através de npm, alterei a extensão de todos os ficheiros CSS para SCSS. E como podem ver no nosso DevTools ficou a bombar, tal e qual como pretendíamos, com as classes hash todas bonitinhas. Eu nesta fase confesso que fiz merda, comecei a desenvolver o login form dentro da homepage, quando a homepage só tem 2 botões, como vocês viram no design original, o da criação de conta e o do login. Ainda assim, desenvolvi grande parte do componente que viria a ser útil já de seguida, respeitando sempre, mas sempre, a documentação do ShadCN e nunca reinventando a roda. Quando me apercebi da burrice que tinha feito, criei um componente form, como podem ver,
E aqui é interessante porque estão a ver como eu geralmente crio e ensino os meus alunos, ou os júniores dentro das empresas, a criar componentes. Dentro dessa mesma pasta, cria um ficheiro principal TSX que vai ter o nosso componente. E para a criação do componente em si, eu uso snippets custom que desenvolvi, que me permitem ter uma velocidade de implementação incrível. E aqui não estou só a falar porque o vídeo está a 3 vezes, mas sim porque é efetivamente mais rápido comparativamente ao desenvolver sem snippets. Obviamente que para júniores é totalmente desaconselhável. Mas se repararem o que este snippet faz é algo extraordinário, porque eu tenho todos os imports já definidos e o React Component todo tipado corretamente. Só me falta uma coisa, só me falta atualizar o snippet para CSS Modules, porque esta versão é a Style Components e a versão Style Components, como podem ver, vem com o import dos Style Components e eu tenho que remover sempre os estilos dos Style Components e adicionar manualmente o estilo dos CSS Modules. Mas obviamente para quem trabalha com Style Components, este snippet é um mimo. Já agora, se quiserem este snippet, digam aí nos comentários que é para eu perceber se a malta está interessada. Criamos então o ficheiro loginform.types.ts para as tipagens e aqui eu tenho outro snippet que me faz um trabalho inicial incrível. De seguida resolvi então algumas incoerências do VS Code em relação às importações. Criei o nosso ficheiro loginforms.models.scss e neste caso, como temos classe Ashes, não temos problemas de sobreposição de classes, eu gosto sempre de definir uma classe principal wrapper em todos os componentes. Copiamos o código que tínhamos feito na homepage para dentro do login form component, criamos a página de login através do nosso file system routing, que significa, para quem não sabe, que cada pasta corresponde a uma rota do nosso website. Importamos o nosso login form e de seguida vamos exportar o logo da Topics para colocar em cada uma das páginas. Mas agora como é que eu consigo chegar ao logotipo da Topics? E por que não ir às thumbnails que eu fiz dos últimos vídeos e exportar o logotipo da Topics? Acedi ao projeto de Photoshop da thumbnail do último vídeo, converti para o objeto inteligente a imagem e exportei como PNG com transparência. Voltei ao projeto, renomeei o ficheiro para Logo Topics, importei o componente Image do Next.js e importei a nossa imagem com estratégia de importação local sugerida pelo próprio Next.js. Depois foi só alterar as propriedades do componente Image e, à partida, vai ficar bom. Foi então que criei os links Create Account e Sign In, com o componente link do Next.js, assim como o parágrafo OR. Defini algum CSS e ainda adicionei a prop width, neste caso, para termos a largura máxima na imagem. Neste ponto já nos era possível ver alguma coisa no browser, como podem notar. E eu sei, malta, eu sei que vocês queriam um vídeo super feliz, a correr às mil maravilhas, sem qualquer tipo de incidentes, mas eis que o pior aconteceu. Vocês podem comprovar aqui pelo dia 16/10, mas a verdade é que aqui o software de gravação deixou de funcionar. Portanto, tenho do registro, tenho aqui esta página também já feita, login, forgot password e estava a fazer a página do registro agora, mas só que isto agora deu erro. São 18h53 neste preciso momento. Eu ainda não parei de desenvolver, portanto comecei durante a manhã. As coisas estão a ir a um bom ritmo, mas é perfeitamente normal, é perfeitamente possível criar tudo o que foi criado, pelo menos na parte do front-end, num único dia, não é? Temos toda a parte da acessibilidade, portanto eu já vos vou dar um update se o software aqui de gravação me deixar. Não seria logicamente por esse motivo que nós baixaríamos os braços, ainda por cima estando em jogo um clone no valor de 1 milhão de euros. E foi mesmo por isso que meti novamente as minhas mãozinhas à obra. Ataquei a última página que faltava para fecharmos, neste caso era a página de registro, retifiquei algumas labels, coloquei uma form description de auxílio à password, tal como consta por exemplo no design original, se vocês forem ver. Adicionei também o campo Terms and Privacy no esquema de validação do ZOD. De seguida, fizemos alguns ajustes finais, testámos os vários dispositivos e breakpoints. Malta, é aqui que chegámos ao ponto que eu queria analisar convosco o que foi desenvolvido, agora assim mais tranquilo, num dia seguinte, no dia da edição deste vídeo, analisarmos aqui o que é que foi desenvolvido para eu vos explicar como é que
foi tudo isto, ok? Portanto, eu comecei a desenvolver durante a manhã, desenvolvi ali uma horinha, ok? Durante a manhã, uma horinha e pouco. Depois fui almoçar, cheguei por volta das 3 da tarde, comecei a gravar por volta dessa hora. Provavelmente houve aqui um ficheiro corrompido ou algo do género na gravação, tive um erro na gravação e foram para aí 2 horas com o Galheta, não é? E o que é que eu pensei? Este vídeo não vai ficar sem ser lançado, então eu vou pegar no que tenho e vou criar aqui um videozinho para a malta, porque vai de certa forma ajudar mais pessoas que queiram saber sobre a área. Eu disse aqui muitas coisas, sobretudo no starter, portanto, do projeto, que é muito importante e sobretudo os júniores têm muita dificuldade e falta de autonomia para começar projetos do zero, e aqui eu tentei de certa forma criar uma espécie de passo a passo sobre o processo de iniciação de um projeto Next.js, utilizando CSS Modules, com SAS, utilizando aqui uma Base UI Library também bastante conhecida. Portanto, tem aqui um fluxozinho interessante também para pegar, se vocês estiverem interessados. Mas antes disso, e sem mais demoras, vamos então analisar aqui o que é que foi desenvolvido. Pronto, eu já estou aqui portanto, na primeira página. Ok, vocês têm aqui acesso já ao URL que eu vou deixar aí na descrição. Eu coloquei aqui um pequeno disclaimer. Portanto, este projeto é um clone do front-end da Topics Chat e é unicamente para fins de entretenimento e educativos, ok? Portanto, fica aqui já a mensagem. Portanto, tem um componente, um container que tem uma largura máxima, ok? Uma width, uma max width. E depois temos também os componentes, todos eles que respeitam aqui a acessibilidade, ok? Através do ChatCN temos essa acessibilidade garantida. Se nós acedermos aqui ao nosso Create Account, vamos ter esta página, toda ela também com a acessibilidade. Olha, eu não estou a clicar em nada e temos aqui a acessibilidade via keyboard, não é? Inclusive aqui até o próprio Date Picker conseguimos selecionar a nossa data, vir para trás. Portanto, única e exclusivamente com o teclado, e era isto que se pretendia, obviamente, com a Topics Chat original, e foi isso que eu falei num dos meus vídeos, ou nos 2 vídeos, e aqui temos isso, ok? Portanto, um projeto, volto a referir, criado em, eu diria, 6 horas, ok? Onde eu me inspirei em imagens e não num design system do Figma, foi inspirado em imagens, o que torna as coisas muito mais difíceis, onde eu tive de fazer a exportação de assets passados ou ir ao vídeo do YouTube e criar ali os assets, o que para mim também me dificultou um bocado, e uma única pessoa, não precisei de nenhuma equipa gigante, não precisei de um investimento assim tão grande, criei o que está aqui, não é? E se me dessem mais um dia ou 2 eu criava o back-end todo. Por isso é que eu digo sempre, aconselhem-se com pessoas que sejam da vossa, portanto, do vosso círculo de amigos ou que vocês confiem e que percebam de tecnologia, para vocês não serem engamados, porque no mundo tecnológico, eu trabalho nisto há mais de uma década a sério, mas comecei a programar com os meus 14 anos e sei quais são as intenções de certas e determinadas consultoras e de certos e determinados managers dessas mesmas consultoras. Portanto, só para deixar aqui um alerta que o meu objetivo, quer aqui, quer no Viver de Código, é ajudar as pessoas a aprender a programar, a desmistificar a complexidade da programação, porque não é assim tão complexo como as pessoas o pintam. Ainda mais hoje em dia que temos muitas frameworks, libraries que abstraem a programação. Ou seja, a programação está cada vez mais alto nível, e o que a torna logicamente mais fácil, tendo em consideração que é sempre importante saber as bases, não é? Eu digo sempre, sabe a matéria-prima, HTML, CSS, JavaScript, ok, sabes, muito bem, já podes avançar para uma library, já podes avançar para uma library com React ou uma framework como Next.js, e eu já disse, é muito polémico se é library, se é framework. Eu considero framework, mas é o que é. Se eu tentar submeter o formulário aqui com o Enter, que também não dava,
Portanto, neste momento, se nós viermos aqui ao inspecionar elemento, garantimos, ok? Eu garanto que está aqui um form, ok? Form. Temos naturalmente aqui a label e temos o input. E depois, cá no final, temos um button com o type submit, ok? Que garante aqui a semântica HTML e garante que, em termos de UX e acessibilidade, os browsers tenham um comportamento dito normal, que é o quê? Teres aqui a navegação por tab, não é? Acessibilidade, e depois, quando fazes o enter, ele submeter o formulário. O que não estava a acontecer com a primeira versão da Topics, que neste momento já não está no ar. Mas não estava a acontecer e eu volto a repetir. Este clone tem como objetivo replicar na íntegra tudo o que estava na versão 1, portanto na primeira release que a Topics lançou. Não é nenhum sentido de mudar esteticamente, ok, corrigi algumas coisas, melhorei aqui em termos destas questões de formulário que eu vos disse, mas em termos estéticos o objetivo de um clone é ser igual, não é? Portanto, aqui se eu puser uma password que não respeite as regras, e aqui tem que aceitar, ok? Portanto, a password, deixa eu ver que está aqui um bocado pequeno demais, a password deve conter pelo menos uma letra maiúscula, ok? Portanto, aqui eu vou ter uma letra maiúscula e agora vou tentar submeter. As passwords não coincidem, mas reparem que o meu Zod já aceitou esta validação, falta aceitar esta. Portanto, se eu aqui colocar a mesma password, ok, já submeteu o formulário. Formulário submetido com sucesso. Isto aqui vocês não se preocupem porque isto não tem nenhuma HTTP request. Depois, se clicarmos em login, vamos para o nosso login, ok? Se clicarmos em register, vamos à nossa página de registro. Temos também aqui a parte dos termos e condições, em que podíamos ter aqui um link, mas eu coloquei só um cardinal. Mas poderíamos muito bem ter um link ou com um target blank para ir para outra página, ou um link direto para os termos e condições dentro do mesmo site. O forgot password também está criado, vocês têm que colocar aqui o vosso e-mail, ok? A reset password, que era o que eles tinham, e aqui, portanto, também não fazia sentido porque eles tinham um botão com o width 100%, ok, a respeitar o container, mas depois víamos ao forgot password e tínhamos um botão com fit content na width, o que também não faz muito sentido. Aqui faria sentido ter um full width aqui a bater também no limite do container, mas pronto, também não percebi, eles agora já devem retificar essa parte. O Paiva respondeu ao meu story a dizer, ao menos punhas o logotipo verdadeiro, porque eles agora acho que já colocaram aqui chat, né? Topics chat. Eu fui buscar este logotipo que era o logotipo antigo da vossa primeira versão, não sei se agora já tem um novo, provavelmente vão ter um novo, não é? Bad request? A sério que isto aconteceu em vídeo? Bad request? Deixa eu ver. Bad request. Será que me bloquearam o IP? Vou tentar por 5G. Isto está em vídeo, atenção. Deixa eu ver aqui. Não, bad request. Bad request. Topics chat. Em vídeo, os homens andam mesmo fortes, pá. Não, mas ele disse-me que iam lançar agora uma versão nova. Acho que amanhã vai sair aí uma versão nova. Ele respondeu, mas com a versão que lançarmos amanhã já te vai dar muito mais trabalho. Não vais fazer em 8 horas, com certeza. E atenção, eu estou a ler aqui as mensagens porque isto também não tem nada de mal, não é? Não são coisas muito privadas. Acaba por... mas por acaso eu não gosto de ler mensagens privadas, atenção. Aqui também temos a acessibilidade toda, que eu também já vos tinha mostrado pelos stories do Instagram, onde podemos também navegar, ok? Navegar, isto aqui é que é interessante, navegar pelo keyboard, forgot password, portanto temos todos o fluxo aqui. Uma pessoa que, por exemplo, tenha dificuldades em aceder ou dificuldades nas mãos em pegar no rato, pode utilizar não só o teclado, como também dispositivos adaptados para este tipo de navegação, o que é muito importante. E depois temos outros aspectos da acessibilidade ainda mais complexos, que servem também para a ajuda a pessoas invisuais,
como é o caso de termos os altos todos nas imagens, para depois dispositivos de leitura conseguirem analisar o nosso HTML e ler a descrição, o alt da imagem, para depois a pessoa saber, ok, então esta imagem significa o logotipo da Topics. Por exemplo, se eu vier aqui, inspecionar, este alt é um atributo HTML da imagem, tem logo Topics. Obviamente poderia estar mais descritivo, mas logotipo da Topics, logo Topics, a pessoa sabe logo que isto é o logo da Topics. Portanto, uma pessoa que tenha dificuldade em ver vai utilizar um dispositivo que vai ler o website e esse dispositivo vai dizer que nesta área está o logotipo da Topics. Percebem a importância? Ok, espera aí, eu até já estou de fones e tudo. Em princípio já está explicado porque é que nós tivemos este bad request e eu até já tinha desligado aqui as câmaras todas, já estava a preparar para editar o vídeo e voltei porque temos novidades. Vão ficar obviamente para futuros vídeos, para a vossa consideração aí nos comentários, mas isto para dizer que eu vou lançar o vídeo à mesma, ok? Saiu efetivamente a nova versão da Topics. Eu vou-vos mostrar, ok, aqui neste momento devem ter lançado mesmo agora, ok? Temos um footer também aqui, também um bocado esquisito, que isto pronto, deve ser o CSS, está desformatado aqui, o footer não faz sentido de estar todo deste lado. Temos aqui a proteção do reCAPTCHA, mas depois vamos analisar isto tudo, possivelmente num outro vídeo. Já temos aqui as questões de acessibilidade, ok? Está-me a entender que é ShadCN UI, mas vamos analisar isso num outro vídeo. Isto para vos dizer que eu vou colocar este vídeo à mesma, portanto, tendo em consideração, obviamente, que isto foi a primeira release e o clone é com base na primeira release. A segunda release saiu hoje, ok? Portanto, eu não tive a oportunidade para fazer da segunda release. Se fosse a segunda release, também fazia da segunda release. Não me importava de fazer o que está aqui. Eu sei que muitos de vocês vão ver este vídeo e provavelmente vão ter vontade de iniciar um projeto em Next.js ou com outra framework e vão começar a desenvolver à bruta. No entanto, se o fizerem, vão ter algumas barreiras. E essas barreiras são causadas naturalmente, porque vocês não têm as bases necessárias que são extremamente importantes para serem autónomos neste tipo de implementações. E foi a pensar nisso que eu desenvolvi um método passo a passo para ir do zero ao programador expert. Se por acaso estiverem interessados em aprender a programar e com isso melhorar as vossas condições de vida, entrarem numa área com mais de 90% de empregabilidade, que vos possibilita, por exemplo, a trabalhar remotamente e a ganhar os melhores salários do digital, já sabem, eu vou deixar o link aí em baixo na descrição e vão diretinhos para o Viver de Código e é lá que eu vos vou passar todas as informações. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa a vossa consideração nos comentários para o que vocês quiserem, analisar o que foi feito aqui neste vídeo, comentar o assunto da Topics, dizer o que acham que vai acontecer nesta nova versão da Topics e eu vou continuar aqui a trazer-vos programação, a injetar-vos com conhecimento, a desmistificar a programação e a trazer estes temas à generalidade, ao público geral, que é aquilo que eu procuro, que é esse o meu propósito, é esse o meu objetivo com estes vídeos. Um abraço a todos e até à próxima.